O autista ele tem muitos problemas, além de problemas da comunicação, além de problemas na socialização, existe um fator chamado processamento sensorial. E agora eu entro um pouquinho na minha parte, que ela é mais técnica, mas eu acho que ela é necessária para que a gente consiga compreender. O que é o sensorial afetado, né? São todos os sentidos, a audição, tátil, visual, gustativo, tudo isso é sentido pela pessoa com autismo de maneira muito mais intensa. Então, a luz que não me incomoda, o barulho que não me afeta, pode afetar as crianças com autismo. E o que acontece hoje no local onde o centro está presente? O Tiaraju é uma escola muito grande, nossos atendimentos ocorrem de manhã e de tarde, a gente tem barulho das outras salas de aula, a gente tem o barulho do recreio, o sinal que toca, e isso acaba atrapalhando muito as nossas crianças, né? O tempo de atendimento é muito curto, são 30 a 40 minutos de atendimento de fono, educador especial, para cada criança. Então, vamos pensar que a gente tem, até a criança chegar, se organizar, né, e conseguir efetivamente começar o atendimento, tirando as distrações, o nosso atendimento vira em nada, né? Além do que, como todos os senhores estão cientes, né, com o decreto municipal do corte de custos, as horas dos nossos profissionais ficaram muito restritas. Então, as nossas crianças não estão tendo todos os profissionais, não estão tendo acesso a todos os profissionais que elas deveriam. A gente pensa num percentual de 1% da população com autismo. Essa é a estimativa, né? Pensando nisso, nós temos no nosso município cerca de 200 pessoas com autismo. No centro, nós atendemos a 23. Onde estão as outras 180 pessoas, né? Que hoje são adultos, são adolescentes, são crianças ainda sem acesso ao tratamento, sem acesso ao diagnóstico. E esse é um trabalho importante que está sendo feito no município de conscientização, né? Muito se fala em autismo, mas antigamente a gente não via, agora virou moda. Eu garanto a vocês que nós, pais, daríamos um dedo para não estar nessa moda, uma mão inteira, né? Não é moda, é um transtorno de neurodesenvolvimento que afeta as crianças de forma muito significativa. Antes, nós não tínhamos o diagnóstico. Isso não significa que nós não tínhamos autistas, né? Não é um paciente de CAPS, não é um paciente de APAE, é um paciente que necessita de atendimento especializado, de estimulação intensiva, semanal, né, quase diária, se estivesse dentro do nosso alcance. E nós, como famílias da associação, ainda estamos engatinhando nesse processo, ainda estamos desassistidos de muitos profissionais, ainda estamos com necessidades e carência de materiais pedagógicos, de um local apropriado. E, por isso, a gente pede o apoio do Legislativo, né? A gente pede a sensibilização de vocês, e não só a sensibilização, como ideias, no que vocês podem nos ajudar, como que a gente pode fazer os nossos projetos chegarem até vocês, como que o Legislativo pode pensar a causa do autismo hoje em São Cepé. A questão da inclusão escolar, né? A Secretaria de Educação vem trabalhando intensamente nisso, ela ainda não acontece de forma efetiva. A criança ter direito à vaga não significa que ela está tendo um atendimento de qualidade, né? Isso a gente precisa deixar bem claro. O monitor tem que ser especializado, o monitor tem que ser qualificado. Não basta amor, carinho e paciência. É importante, é um pré-requisito, sim, mas a gente precisa pensar na tecnicidade, na qualificação desse profissional. Não dá para ser um estagiário. Tem que ser alguém com formação. A gente precisa reconhecer isso como algo importante. Não é só o direito de frequentar a escola, é o direito de usufruir do espaço, de entender o que está acontecendo, né? De compreender o que o professor fala. A gente precisa de um mediador, não de um cuidador para os nossos filhos, né? Hoje, nós temos crianças sem monitoria nas escolas municipais, laudadas, diagnosticadas e sem monitor, né? Crianças que estão simplesmente frequentando a escola, mas que não estão absorvendo e que não estão usufruindo de tudo que a escola pode proporcionar.
O autismo é uma questão de saúde pública, né? Eu costumo dizer que, se existisse uma emergência em saúde mental, o transtorno do espectro autista seria uma emergência. Por isso, a necessidade da intervenção precoce. Cada dia perdido, é muito mais fácil eu ensinar uma criança de 2 anos do que eu ensinar uma criança de 8, do que eu ensinar uma criança de 10, do que eu ensinar um adulto de 30 anos. Então, todos os dias são dias importantes no aprendizado dessa criança, né? A gente precisa fazer uma varredura pelas escolas de educação infantil, a gente precisa conscientizar pais, professores, funcionários, né, para que desenvolvam um olhar clínico para essas crianças, para se pensar como elas estão se desenvolvendo, né, e para que se ligue o sinal de alerta caso o desenvolvimento não esteja dentro do esperado. A gente, pensando no autismo como uma questão de saúde pública, a gente pensa que quanto antes essa criança receber intervenção, mais independente ela será, menos onerosa ela vai ser para o município, mais independente, vai poder ter acesso a ensino regular, vai poder trabalhar, vai poder não ser uma pessoa custosa, né, para os municípios. Então, a gente precisa pensar que hoje nós temos crianças, na sua maioria, atendidas, né? E a gente costuma chamar eles de anjos, anjos azuis, fazendo alusão aos meninos, né? Mas é muito fácil a gente chamar de anjo uma criança de 2 anos. E quando aquela criança se tornar um adulto de 30 anos, agressivo, que não desenvolveu a linguagem, que não sabe se comportar em público, será que a gente ainda vai dar essa nomenclatura de anjos? Então, a gente pensa das nossas crianças como eternamente crianças, e elas vão crescer, elas vão entrar para o mercado de trabalho, né, elas vão ter direito a frequentar os espaços, e elas não vão ser mais anjos, elas vão ser adultos, né, e, se receberem um tratamento precoce, tão produtivos quanto eu ou vocês. A gente agradece a mobilização de vocês durante todo o ano passado, com a aprovação da lei municipal. Isso fez muita diferença no município. Enquanto organização de pais, nós estamos nos fortalecendo muito e mobilizando muito as pessoas nessas causas, nos mais diversos setores. A nossa associação está organizada e nós temos muitos planos para o Centro de Autismo. Nós temos muitos planos para a saúde pública, né, para a saúde mental do município, para a rede escolar, mas a gente precisa da contrapartida do município. A associação não tem como fazer nada sozinha. Nós não temos como fazer nada sozinhos, né? Então, é uma questão de sensibilização, sim, mas muito mais uma questão de ação também, né? E a gente fica aberto a ouvi-los, fico à disposição para qualquer questionamento, dúvidas quanto ao quadro clínico, dúvidas quanto à questão de inclusão escolar, quanto à questão da organização do centro e da associação. Tá? Peço que, essa noite, quando vocês chegarem, né, às suas casas, que conversem com os familiares, conversem com os filhos de vocês, perguntem se na escola deles existe algum colega com autismo, com suspeita de autismo, com dificuldade de aprendizagem, com qualquer outra deficiência. Essa educação, ela começa em casa, né? Como que a gente está preparando os nossos filhos para receber essas pessoas que são diferentes deles, diferentes neurologicamente, mas iguais em direitos. Tá? Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Eu fico à disposição para qualquer questionamento ou colocação. Tá? Muito obrigada. Colega vereador Giovanni Moreira. Não, boa noite, a Camila, os colegas vereadores. Sei que não é tão questionamento, tão a pergunta, mas dizer que esse tema do autismo nessa casa é pertinente, vários debates, inclusive quando o colega Renato aqui apresentou o projeto de lei dos fogos de artifício, foi um debate constante, foi visualizado com esse olhar também de atenção à comunidade, no sentido do autismo. E dizer assim a Camila, Associação dos Pais, que a gente talvez não domina o assunto, é um desconhecedor, mas gostaria de colocar sempre à disposição
tanto nosso pessoal como nossa assessoria, para o que a gente puder colaborar, o que a gente puder ajudar dentro do que tiver a nossa disponibilidade, e até por vocês estar hoje de forma organizada, através da associação, quando vocês construírem um programa, uma política pública, alguma coisa nesse sentido de auxílio, a gente coloca o nosso mandato à disposição, tanto para ajudar a construir, como para aqui ajudar a construir dentro do plenário, dentro dessa casa legislativa, uma legislação em atenção em vocês, né? Então, a gente queria dizer nessa noite, não é tão pergunta, Camila, mas nós colocar à disposição de vocês, que vocês precisar, esse vereador, acredito que tanto os demais também não tem, como a gente diz, o modo gaúcho não tem lado para chegar. É só chegar, externar a preocupação de vocês, a ideia de vocês, que a gente está à disponibilidade para auxiliar e ajudar. Obrigado. Vereador Renato. Boa noite, Camila, boa noite a todos. Parabenizar o trabalho de vocês e dizer que vocês são vitoriosos. Pelo pouco tempo que está sendo enfrentada, né, essa causa, e grandes conquistas já, né? Eu acredito que a causa é nobre e difícil, né? E, logicamente, vai ser difícil e vai esbarrar muitas vezes na questão financeira, que a gente sabe como é que está a situação em todo o país, o estado, o município não é diferente, mas, como o vereador Giovanni aqui disse, né, nós enfrentamos o ano passado naquilo que pudemos enfrentar, né? A vereadora Maria também foi muito feliz em trazer, né, aquele projeto, o nosso também dos fogos de artifício, também eu acredito que foi benéfico, e eu creio que teve até, pela conversa que eu tenho com as pessoas, a questão dos fogos reduziu cerca de 80%, 90%, aí, uma exceção do final de ano e alguns jogos de futebol. E gostaria de alertar até, eu já pedi para a assessoria jurídica da casa ver, porque a Associação Gaúcha dos Fogos de Produtores de Fogos de Artifício entrou com uma ação contra a nossa lei aqui e está tramitando. Inclusive, eu passei a ser demandado no judiciário, né? E daqui a um pouco também até a associação pode se habilitar como terceiro interessado, né, no processo. Vou pedir para o doutor Guilherme verificar bem isso aí e acostar vocês aos autos aí para também fazer a defesa para que permaneça, né? E quero até comunicar a vocês e aos pais e familiares que, eu não me lembro agora o nome do deputado, até eu sei que é do PP, entrou com um projeto de lei federal para proibir os fogos de artifício de estampida em todo o país. E outros países já fizeram isso e eu acho que é um grande avanço. A lei, como eu falei antes, da vereadora Maria, que está de parabéns também, enfrentou o enfrentamento de vocês e a nossa casa, tanto coletivamente, né, presidente, como individual, conte conosco para o que der vier naquilo que a gente puder ajudar, tá bom? Muito obrigada. Vereador Lauro. Senhor presidente, os vereadores, Camila, eu quero também parabenizar os trabalhos de vocês, né? Que é muito importante isso aí, Camila. Tenho certeza. Eu vou botar também meu nome como vereador, à disposição de vocês, o que vocês que tiver em mim, não está pego em nada. Eu também tenho, Camila, uma sobrinha minha, que também faz parte, sabe? Então a gente fica, sabe? A gente fica lá. Então, meu parabéns. Eu tenho certeza que nós, todos os vereadores, estamos com vocês aí, tá, Camila? Pode ir. Muito obrigada, vereador Lauro. Uma coisa que eu acho que é importante, se o senhor me permite, a gente sempre a gente se torna sensível às causas que nos tocam, né? E a gente vem fazendo um trabalho na contramão desse sentido, assim, que a gente não espere, né, ter um familiar, ter um filho, ter um sobrinho, ter um vizinho com determinadas dificuldades. Eu não falo aqui somente de autismo, né? Eu falo de todas as minorias que enfrentam muitas dificuldades. Nós moramos num município pequeno, porém não menos complicado, né, em vários sentidos, por questões culturais, inclusive, né? Então, a gente enfrenta as discriminações e a gente enfrenta ainda um discurso muito retrógrado, no sentido de que, e agora as coisas estão muito chatas, a gente não pode mais falar sobre nada, tudo ficou difícil, né? Mas, para essas minorias que são representadas, o mundo está ficando um pouquinho menos chato, né? E a gente espera isso de vocês, né?
que vocês tenham essa sensibilidade para uma causa que não necessariamente está dentro da casa de vocês. E, de coração, que bom que não está, espero que não esteja, porque é muito sofrido e é um sofrimento para todo mundo, né? O problema maior do autismo não é as dificuldades clínicas do autista, a questão da comunicação, dos comportamentos repetitivos, né? A maior dificuldade do autista são as pessoas, né? A discriminação é o preconceito, é o despreparo dos locais, né? A gente quer pedir uma atenção também à questão das filas prioritárias, né? Uma fiscalização maior aos estabelecimentos nesse sentido, porque as nossas crianças não apresentam uma deficiência física visível e muitas delas não apresentam um comportamento tão atípico, né, a olhos vistos, mas tem questões de problemas com tolerância à espera, de se desregular em locais muito cheios, em locais desconhecidos. Então, que a gente dê uma atenção, né, a essa questão da fila prioritária, da sinalização nos locais, para que nós, pais, muitas vezes a gente deixa de utilizar esse direito, né, porque as nossas crianças não têm essa deficiência tão visível, a gente deixa de utilizar esse direito, que é, de fato, um direito adquirido nosso, né, e dos nossos filhos. Doutora Camila, eu gostaria de fazer uma pergunta, até para as pessoas que estão nos assistindo via TV Câmara. Como uma família, ela identifica, primeiramente, uma criança com autismo? Eu moro no bairro Curtis e agora, esta semana passada, uma vizinha ali foi diagnosticado, né, autismo leve, parece que mas foi diagnosticado com autismo. Eu gostaria que a senhora nos respondesse como uma família, pai, mãe, como que se pode ir se percebendo que uma criança poderá estar com autismo. Perfeito. Então, a gente começa pensando um pouquinho, e quem já teve contato com crianças em casa agora vai me entender, né? A gente espera que um bebê de 1 ano, mesmo que ele não fale, se comunique conosco, através de gestos, apontando, balbuciando algumas palavras, né? Por volta de 1 ano e meio, a criança já sabe se comunicar, usando por volta de 2 palavrinhas simples, mas ela já sabe nos dizer o que ela quer. Por volta de 2 anos de idade, uma criança tem condições de se comunicar de forma consistente com um adulto, de se fazer entender, mesmo que de forma do jeito dela, né, de uma forma mais simplificada, mas com 2 anos a gente espera que uma criança se comunique. O que acontece no autismo? A gente tem um atraso na aquisição da fala, né? Essa fala demora muito para chegar. Um desinteresse social, uma dificuldade de contato visual, a criança não atende pelo nome quando é chamada, nos casos mais severos, não é uma regra, né? Mas é um desinteresse social, é um brincar diferente, sem significado, né? Geralmente com estereotipias, né? Com manias de empilhar brinquedos, de separar por cores, de categorizar, mas não é um brincar funcional. Observem que uma criança de 2 anos ela já tem capacidade de simbolizar, de imaginar, né? Então, no autismo, essa simbolização está ausente, né? Essas crianças elas não têm essa capacidade. Menos iniciativa social, não busca o adulto, né? Quando, para dizer das suas necessidades, está com fome, está com sede, está com frio, o adulto tem que vir até ela. É uma questão, a gente nota principalmente na comunicação, né? No atraso da fala da comunicação, em conjunto com esses comportamentos restritos, né? Com esse desinteresse em socializar. Só que isso, às vezes, é percebido muito tarde, né? Para fins diagnósticos, hoje, a gente pensa que uma criança diagnosticada aos 3 anos já é velhinha, né? Para intervenção precoce. Assim. A gente tem protocolos já desenvolvidos para aplicar com bebês a partir de 18 meses. Né? Um bebê recém-nascido, quando amamentado pela mãe, ele faz contato visual, ele se aconchega no colo, ele busca o conforto do adulto. Né? Nas crianças com autismo, isso muitas vezes é ausente. Então, são sinais muito sutis. As nossas consultas ainda de puericultura, né, de pediatria, elas são focadas no desenvolvimento físico da criança, peso, altura, alimentação, sono, mas não no desenvolvimento social. Né? Obrigado. O tempo já está esgotado, mas o colega está vindo ou não? Por favor. Não, apenas uma dúvida. Eu vi hoje, acho que foi no Jornal 0 Hora, uma mãe falando que tem um filho autista com 32 anos de idade. E que grande preocupação dela é o momento em que ela falecer.
quem vai cuidar desse adulto autista e de difícil Manejo. convivência. É o termo que ela usou. Há algum trabalho em São Cepé, associação, em relação ao autista adulto? Já tem algum avanço? Nós estamos tratando muito, e acho de uma forma muito competente, da criança. Exato. E da inclusão, tal, acho que todos os temas estão bem abordados, são necessários. Mas, daqui a pouco, essa criança vai se tornar um adulto. E, certamente, temos adultos, talvez não diagnosticados em São Cepé, que no jargão popular ficam tidos por malucos, por incomodativos, e, na verdade, são pessoas que sofrem Estranhos. da mesma dificuldade, né? Então, eu só queria uma dúvida. Tem algum trabalho nesta área ou ainda não? Ainda não, vereador Luiz Otávio. Inclusive, a gente tem relatos, né, de mães de pacientes adultos. O que acontece quando uma criança não recebe intervenção precoce, né? Ela tende a piorar, ela não socializa, ela não vai para a escola, ela não tem a convivência, ela não aprende as regras sociais. Então, a gente tem relatos de adultos severos no município que vivem enjaulados, ainda como há 40 anos atrás. Né? Não existe nenhum trabalho nesse sentido, nós não temos procura nenhuma, nem por adolescentes, né, no centro, muito menos por famílias adultas. Ainda não chegamos, infelizmente, nesse nível. Esperamos que a gente consiga, né, chegar nesse ponto, porque, pela estimativa do município, como eu falei no início, são 200 pessoas com autismo na cidade. Onde estão essas pessoas, né? Enfrentando a escola aos trancos e barrancos, né, com desistência escolar, com reprovação, com dificuldades de aprendizagem, com convívio social restrito, né, com alto índice de depressão, porque o autista leve, uma das maiores causas de morte nos Estados Unidos de autistas leves é o suicídio, por depressão, por bullying, por exclusão. Então, eles percebem a sua diferença, percebem a sua inadequação, e assim como nós reagem, né, dessa forma. Então, não tem no município nenhum trabalho ainda, porque nós não temos acesso a essas pessoas. Né? A gente tem a procura de pais com bebês cada vez mais jovens, e isso é muito bom, né? Isso é uma vitória. Mas a gente não tem. Mas, talvez fosse o caso, me permita, lhe sugerir, que fizesse um trabalho, talvez de chamamento. Sabe quantas famílias não estão sofrendo, a família como um todo, sem saber, na verdade, que existe a possibilidade, sim, de pelo menos um tratamento, um cuidado, né? Um olhar mais cuidadoso para esse tipo de situação. Então, uma sugestão, que se possa começar a desenvolver também um trabalho em relação aos autistas adultos. Acho que é uma preocupação que logo ali vai bater na frente de todos nós. Exato, Obrigado. vereador. Muito obrigada. Vereadora Maria. Camila, te parabenizar, em teu nome, parabenizar toda a equipe do centro, que vem trabalhando arduamente, né, nessas questões. Quando pensei no projeto de conscientização, dia 2 de abril, conscientização municipal, e também na identificação com o símbolo do autista nas unidades públicas e privadas, já pensando nisso. Como que bom, né, como estavam falando, que as pessoas não tenham. Nós temos o Bernardo, né, na família, e a gente vem, desde que a gente começou a luta com ele, eu também resolvi apoiar junto e entrar também para apoiar o centro. E ontem, na caminhada, me chamou muita atenção, até estava comentando com alguns colegas, a respeito do pedágio que foi feito na entrada da cidade ontem. As pessoas não sabem, e aí me perguntavam, mas o que é o autismo? O que é isso? Né? Então, eu acho que nós temos que trabalhar bastante nessa conscientização, e eu me coloco à disposição. E também, ontem, conversando com a Elza, né, a Elza vai levar para o grupo, quem sabe, se no final do mês, então, de abril, quando fará 1 ano do centro, a gente fazer uma nova mobilização. E aí, então, está adesivando, né, com o símbolo, que é uma lei também municipal, aprovada nessa casa, para estar identificando as unidades, então, públicas e privadas, para que as crianças, para que as pessoas, e estar conscientizando também aqueles locais. Então, eu me coloco à disposição. Sempre que precisarem de mim, eu vou estar junto para nós trabalharmos e buscarmos o melhor. E também, quem sabe, fazer essa busca aí, né, e lutar por o espaço que vocês vêm tentando,
e pelos profissionais. Eu estava ontem conversando com o secretário de saúde, eu acho que nós temos que ir lá, Elza, conversar com ele novamente. Então, parabenizar toda a equipe e os pais, incansavelmente, né, que têm essa difícil e árdua, né, tarefa de estar... Então, mais uma vez, parabéns e obrigada pela tua presença nessa casa. Muito obrigada. Vereador, colega Elcio Teixeira. Camila, gostaria de parabenizar e o grupo também por esse belo trabalho que a gente vê aí hoje, essas crianças com um desenvolvimento bastante já avançado, que antigamente, como você diz, as crianças eram tratadas como um louco, um maluco, entendeu? E não tinha aquele trabalho na mente delas para que elas desenvolvessem igual às outras crianças. Então, olha a importância desse trabalho que estão fazendo aí. E eu acredito, assim, também numa conscientização na população geral do que é o autismo. Que muita gente entende ainda que a criança é uma criança louca. Fala no autismo, ela é louca. Não é, é uma criança normal que precisa de um desenvolvimento mais consecutivo com a pessoa que desenvolva a sua mente. Então, meus parabéns para você por esse trabalho e posso contar com nós aí que a gente está em parceria com todos os vereadores. Muito obrigada. Vereador Werther Vargas Filho. Só rapidamente cumprimentar a todos, a ti e as mães também do grupo de autistas que se fazem presente e prestando atenção das restrições, de quantas coisas vocês enfrentam, né, por ter uma criança assim. Nós que acompanhamos ali o Lourenço, a gente vê que não é como dizem, né? O Lourenço é uma pessoa meiga, uma pessoa alegre, uma criança querida. Eu via também de vocês ontem uma manifestação no Facebook, onde vocês estavam unidos, e que coisa boa, quando surge um problema na família, eu acho que aí é que a gente tem que ficar mais unidos ainda e mostrar que a família está forte. Até porque vocês enfrentam essas diferenças que, infelizmente, a gente enfrenta quando tem um problema. Muitas pessoas se afastam da gente. Não sei porquê, fica a pergunta, fica aí o questionamento de, não sei se é nesta hora que a gente fica conhecendo quem é quem, mas muitas pessoas se afastam e eu tenho certeza que de vocês também acontece isso. Então, parabenizar pelo movimento, nós que estivemos ali, quando foi entregue aquele espaço ali no Colégio Xaraju, conforme o vereador Tavinho falou, e eu já tinha colocado aqui 23, mas coloquei aqui mais, a gente sabe que é bem mais, e muitas pessoas não sabem, não têm a orientação, não têm o conhecimento do problema, né, para procurar acompanhamento. Também eu ouvia tu dizer também de um acompanhamento de um profissional especializado, isso é muito importante para também preparar essa criança para que amanhã será adulto para o mercado de trabalho, enfim, que vai ter uma oportunidade, com certeza, isso é lei. E dizer assim que nós já temos agendado com o prefeito municipal, Léo Carlos, que volta das férias agora, eu acho que na sexta-feira. A nossa bancada tem uma reunião já marcada com ele, e nós iremos falar que vocês estiveram aqui, que vocês explanaram tudo isso, as dificuldades que vocês enfrentam, ele tem conhecimento, mas sempre é bom nós também dar a nossa contribuição de até acompanhar o trabalho de outros grupos em outras cidades para ver de que forma, né, a gente pode dar as mãos e melhorar no nosso município também o trabalho com relação ao grupo de autistas. Muito obrigado. Vereador Paulo Getúlio Domingues Nunes. Boa noite a todos. Primeiramente, cumprimentar a Camila, nossa convidada. Prazer receber mais uma vez vocês aqui, a família, a professora Elza, né, a Vanessa, todo mundo. E dizer que a gente também percorreu um longo caminho. Teve noites lá no Polo, né, professora Elza, que era eu, a senhora e mais um pai, às vezes, né? Mais 2 pais. E a gente não desistiu, ficamos 1 ano tentando, convidando. E, graças a Deus, hoje tem uma família muito grande que consegue praticar as políticas. Mas dizer para ti que a gente precisa agora, nesse momento, o centro foi um sonho realizado, mas a gente precisa estadualizar ele, a gente precisa de políticas estaduais junto conosco. O município não tem cobertor para fazer
todo esse aparato de atendimento que a gente precisa. Aqui eu quero deixar aqui um grande abraço para o professor Neutel também, que é um lutador juntamente com o grupo dele. E dizer para vocês que eu andei dando uma pesquisada e em 2012, não sei se com certeza já ouviu falar da lei Berenice Piana, né? Então a gente, desde 2012, a Convenção da ONU colocou a pessoa com autismo juntamente na Convenção da ONU das pessoas com deficiência. Então ficou pessoas com deficiência e altas habilidades, que é o autismo, né? Nós também temos uma luta, as pessoas com deficiência aqui, a gente tem uma luta muito grande. Em 2007, a LOAS, né, que é a Lei da Assistência Social, dizia que a pessoa com deficiência era incapacitada para a vida diária. Então a gente prova que estamos aí, e o autismo também, quando detectado cedo e bem tratado, a pessoa tem uma vida normal, sim, com certeza, pode ter, às vezes, um acompanhamento de alguém para algumas atividades, mas com certeza pode evoluir muito com o atendimento especializado. E a cada dia que a gente perde um pouquinho dessa atenção e dessa convivência melhor que essa pessoa pode ter. Mas eu queria passar para ti aqui, que eu busquei lá em Brasília até, a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Até para não estender muito, gostaria de falar ali em relação ao Tavinho, a colocação dele que a pessoa adulta, né? De primeiro a gente não tinha o diagnóstico, né? Hoje a gente tem. E essa convenção nos garante o direito à moradia, os centros dias, né? Hoje quem abriga essas pessoas quando a família não está presente é os asilos, e por isso também já criou um problema que é chamados de menores, com menos de 60 anos. Então, é uma política que a gente trabalha todos os dias, né? Para qualificar, para buscar o apoio. E também hoje pesquisei uma lei de Goiás, que até o primeiro semestre de 2018, que é fazer as carteirinhas para as mães e para as famílias com autismo, que nós aqui a gente praticamente se conhece, mas nas grandes capitais, nos grandes centros, às vezes a gente precisa apresentar essa carteirinha para evitar algum transtorno, né? Parece que a criança é muito agitada ou é bagunceira, enfim, mas eu quero tirar o chapéu para vocês pelas políticas e contem com a gente para todo que é tipo de política que precisarem, que a gente é parceiro. Obrigado. Vereadora Zilka Camargo. Senhor presidente, colegas vereadores, senhora Camila, ouvi atentamente o que os colegas falaram, e quando a senhora falou, né, num monitor qualificado, eu quero dizer que muitos anos fui professora, a gente sempre teve vontade de incluir, não tínhamos no nosso tempo esse tipo de tratamento, esse tipo não era diagnosticada essa síndrome, né? Daí a gente tinha outros tipos e a gente não tem qualificação. Então, no nosso tempo, a gente atendia crianças mudas, crianças que não enxergavam, e a gente não tinha qualificação para esse trabalho. As crianças perderam tempo conosco, mas sempre as escolas, os professores sempre tiveram vontade de incluir. Só que o que falta, muitas vezes, é a qualificação. Queria dizer que é louvável o trabalho de vocês e que Deus dê muita força para vocês irem adiante. Era isso. Obrigado, Camila. Senhor presidente, desculpa, até gostaria de pedir licença para o senhor, que é presidente dessa casa, mas o doutor Guilherme veio aqui, já com o processo em mãos. Tá? Então, pedir para a Camila que, assim que sair daqui, já procure o doutor Guilherme, que já está disponível ali pela casa aí para habilitar a associação como terceiro interessado nos autos do processo. Tá? Perfeito. Obrigado, colega. Obrigado, Camila, pelas suas explanações. Tenho certeza, obrigado a todos os presentes envolvidos com crianças com autismo. Tenho certeza que esta casa, como seus pares, não medirão esforços em ajudar no que vocês precisarem. Até peço desculpas da minha parte, que eu tenho uma empresa e aí alguém me contatou, acho que foi 2 contatos, marcaram 2 pontos de encontro, e aí, como era um veículo só, acabamos indo num só, né? Peço desculpas, mas a gente está sempre aí para o que vocês precisarem, tá bom? Eu convido o colega vereador Renato Rosso e a vereadora Maria para que conduzam a senhora Camila até o plenário.